Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Maurício Cioto, eu sou engenheiro civil, Cioto Engenharia, é a minha empresa. Estamos organizando esse evento juntamente com a ESEL, que está aqui representada pelo Luiz Araújo. O engenheiro Robson Leofato é o sócio também da ESEL. Ele estava combinado, mas ele está nos Estados Unidos, teve um problema com o voo, acabou não conseguindo chegar a tempo, mas o Luiz vai substituí-lo. E o Luiz também é o sócio da Vistopred, que é o aplicativo de manutenção que nós precisamos demonstrar para vocês. E aí a gente vai então iniciar, primeiramente agradecendo aos patrocinadores, Patrick EPF Engenharia, Suncoast, Jean está aqui. Além disso, nós temos também como patrocinadores a Concrevit, a Perfil Alumínios, né? Como falo? A empresa de impermeabilização. Alquel, que é uma empresa de impermeabilização, está aqui representada pelo Ricardo e pelo Patrick. A Elfra é uma empresa de containers, inclusive ela está fornecendo à AMAGE alguns containers que vão provisoriamente servir de área de vivência lá, em função de problemas estruturais, né, que foram deixados aí pela incorporadora. Os funcionários da AMAGE estavam sem área de vivência, né, correndo um risco aí de problemas com o Ministério do Trabalho, e aí a diretoria atual já resolveu isso provisoriamente, e depois a gente vai ter que arrumar uma outra solução definitiva para isso. Temos também a ES Vidros, que também está nos patrocinando aqui e nos permitindo trazer essas informações. De antemão, já agradecer. Na verdade, nós temos aqui poucos moradores, né, além de mim, 2 ou 3, mas todo esse material que nós estamos produzindo aqui está sendo gravado, e nós vamos encaminhar através de um link para todos no grupo, aqueles que não tiveram tempo, não conseguiram chegar, ou ainda por outro motivo qualquer. De imediato, a gente tem que explicar para vocês que o objetivo de se trazer esse trabalho aqui para vocês, esse evento, foi porque eu, participando aqui como coordenador da Comissão de Obras da AMAGE, e também fui contratado para elaborar alguns trabalhos de inspeção predial aqui nos residenciais, comecei a observar que falta um pouco de orientação técnica àqueles que estão vivenciando o dia a dia das obras, né? E, em função disso, que nós decidimos fazer esse trabalho aqui para vocês, convidando, né, todos os associados para que eles pudessem conhecer tecnicamente o que é o direito deles, inclusive, né, porque ninguém está pagando barato para ter uma casa aqui em Alphaville, e o resultado final tem sido bastante difícil até para a gente enxergar. Por isso, nós, de imediato, inclusive, convidamos a AMAGE para estar aqui,
para explicar para vocês também aquele passo a passo de como aprovar projeto, né? Acho que quem está aqui já fez esse passo a passo, mas nós temos aí um material que a gente vai encaminhar para todos também, que em função de tempo lá e a diretoria estava com uma agenda marcada para hoje, acabou que não foi possível ao departamento técnico estar aqui também para poder fazer essa apresentação. Mas nós temos o material aí, a orientação técnica, né? Primeiro encaminha lá o nome do responsável técnico para uma avaliação, a AMAGE autorizando, aprovando o responsável técnico encaminha um plano altimétrico, com esse plano altimétrico aprovado, encaminha o projeto nos mesmos moldes, que é o projeto simplificado arquitetônico, né, nos mesmos moldes que se encaminha à prefeitura. Aprovando a prefeitura, aprovando aqui, e tendo a liberação, o associado ele tenha a autorização para iniciar a obra, né? Mas é importante vocês observarem que nesse documento que a AMAGE está encaminhando, está escrito lá que ela não analisa projeto estrutural e nem outros projetos, né? E vejam, os problemas que a gente tem visto aqui, basicamente, são problemas de projetos estruturais, né? Inclusive, isso é o objeto da palestra da explanação que o Luiz vai trazer para vocês. O que é importante que todos conheçam quando da contratação de serviços de projetos estruturais. Vai ser feito essa apresentação para vocês aí. Bom, com relação à inspeção predial, o que eu falo todos os dias, porque praticamente todos os dias a gente faz AGS e apresenta laudos de inspeção predial. Nós já elaboramos para mais de 1000 laudos, né? A equipe que nos ajuda está aqui, essas 3 meninas bonitas aqui, mas a gente está falando, repetindo todo dia o que é mais importante. Quando você faz uma análise, uma inspeção predial, a norma chama de anamnese, isto é, uma análise da edificação, né? Essa análise da edificação, ela objetiva identificar e constatar todas as patologias, todas as manifestações patológicas daquela edificação. Feita a constatação, a gente faz uma classificação delas. Aí tem 2 palavrinhas que todo mundo que está envolvido com obra, engenheiros, e mesmo quem não é engenheiro, quem é condômino, quem está construindo, quem tem sua casa, precisam conhecer. A norma chama de anomalia toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. E chama de falha toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. E é exatamente essa classificação feita de forma correta que vai determinar a responsabilidade, né? Portanto, toda anomalia, a responsabilidade é da incorporadora. Toda falha, responsabilidade do condomínio ou do proprietário do imóvel que está ocupando, né? Aqui em Alphaville nós temos uma peculiaridade, né? No nosso dia a dia, a gente atende normalmente a condomínios, você tem o síndico e tudo mais. E tem uma incorporadora que executou o empreendimento. No caso aqui, é importantíssimo se atentar para o fato de quem está construindo e como está construindo. Por quê? Porque a gente já viu vários empreendimentos aqui que foram ou adquiridos de terceiros já prontos, porque existem várias pessoas físicas ou jurídicas aqui fazendo o papel de incorporadora e não atendendo à legislação no que tange às obrigações da incorporadora, e existe aqueles que constroem contratando profissionais diretamente, né? E aí, quem constrói contratando profissional diretamente tem que entender que ele é o incorporador. E a ele cabe todas as responsabilidades. Em que pese, ele tem que contratar também um engenheiro responsável técnico, né? E é exatamente
na função do engenheiro lá, no dia a dia da engenharia praticada sem atender às normas, é que as patologias se agravam e acontecem. Portanto, quem está construindo, contratando profissionais, tem que ter especial atenção com a parte do engenheiro responsável técnico, que muitas das vezes, a gente sabe perfeitamente, só assina e não acompanha, né? Só que o resultado final é obra cheia de patologias, retrabalho e um custo muito alto. Tá? Então, precisa-se ter atenção a isso. Quando há a incorporação, a figura do incorporador, do construtor que está executando, aí vocês têm que tomar mais atenção ainda. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o que está sendo tentado fazer é o mais barato possível, gastando menos para poder, lá na frente, ter um resultado maior. E esse resultado maior lá na frente acaba gerando, de novo, todas aquelas patologias que a gente está cansado de ver e identificar. Trincas, fissuras, problemas de impermeabilização, falta de qualidade no acabamento do material, na fixação, no assentamento dos materiais, desplacamentos e diversas outras situações que a gente vai demonstrar aqui para vocês. Um detalhe importante sobre inspeção predial especificamente é que a gente já discutiu por muito tempo com a Prefeitura de Vitória e com as demais prefeituras da Grande Vitória a questão de uma possível necessidade de uma lei que tornasse obrigatório. A gente conseguiu essa lei em 2016, em Vitória. Nos demais municípios a gente não conseguiu. E em 2021 a Câmara mudou toda a lei, né? Mas, inclusive, num workshop essa semana com o IBAP Nacional, a gente estava tentando demonstrar isso para eles. Não existe a necessidade de uma lei específica que torne obrigatório o laudo de inspeção predial, porque a lei do consumidor, ela determina que toda edificação ou todo produto fabricado nesse país precisa atender às normas. Se a lei do consumidor determina que você precisa atender às normas, e as normas dizem que você precisa ter a inspeção predial no ato da entrega do imóvel, então é desnecessário que você tenha outras leis estaduais e municipais que tornem isso obrigatório, né? E é isso que a gente tenta mostrar todo dia aos síndicos e a todos os proprietários de imóveis que contratam os nossos serviços. É fundamental também entender que, naquelas duas palavrinhas que nós demonstramos lá, anomalia e erro construtivo, anomalia que decorre de erro construtivo e falha que decorre de falta de manutenção, que todo proprietário de imóvel, seja ele o síndico que é responsável pelo edifício, seja ele o proprietário da edificação, que é responsável pelo seu patrimônio, ele obrigatoriamente tem que tem que fazer as manutenções. Imóvel a partir de habitado necessariamente precisa de manutenção. E essa manutenção, obviamente, num prédio tem todo um plano de manutenção que deve ser seguido, mas numa casa eles têm que seguir aquele mesmo plano de manutenção. E aí o Luiz vai demonstrar e mostrar para vocês aqui o aplicativo que torna essa manutenção muito mais fácil, muito mais possível de ser executada, até mesmo porque tem apenas um imóvel, e é por isso que a gente insiste tanto nessa necessidade. Um outro conceito que é importante que todos entendam na questão da inspeção predial é vida útil, né? A gente tem situações inúmeras que a gente já, inclusive, recomendou
a desocupação de prédios novos com pouco 5, 6 anos de construído, em função de risco de colapso da estrutura. Mas nós, como engenheiros, não temos bola de cristal, né? Não somos mágicos, não somos videntes. A gente repete isso sempre. Portanto, a gente não consegue determinar quando haverá o colapso da estrutura, né? Em que pese a gente consegue identificar, sim, que aquela estrutura, aquela edificação, em função de todas as patologias que tem, já teve o seu fim de vida útil, conforme a norma determina, né? A norma vigente hoje diz que a vida útil de uma edificação deve ser 50 anos, né? Em que pese eu acho que 50 anos é muito pouco, porque se você fizer uma casa para durar só 50 anos, provavelmente ela vai ter uma qualidade muito baixa. Normalmente, os 50 anos é apenas uma referência, e a partir daí, com a manutenção correta, esses 50 anos vão virar mais 50 e assim por diante. Mas é fundamental que se atenda a todas as normas brasileiras na execução das obras. E essas normas, a gente relacionou todas aí, vai repassar para vocês depois esse material, e elas estão muito claras. E o engenheiro responsável técnico por toda a obra, ele tem a obrigação de conhecer todas as normas, da mesma forma que nós, ao elaborarmos um laudo, nós também precisamos conhecer para saber se elas estão sendo seguidas. E é exatamente o não atendimento às normas que gera todo o problema aí, de patologias, de erros dos mais diversos. Então, na sequência, para vocês entenderem, a elaboração de um laudo, ela começa com anamnese, como eu disse, uma análise de toda a edificação, um levantamento de dados. Por quê? Porque o laudo ele não analisa somente a edificação, ele também analisa a documentação que gerou aquela edificação, né? Por lei, a 4.591, que é de 64, mas ainda continua vigente, toda edificação precisa ter um memorial de corporação. Toda edificação destinada à venda precisa ter um memorial de corporação. Então, se você está executando para você mesmo, teoricamente você não tem a necessidade de cumprir isso. Mas toda a empresa ou profissional que está executando, e aqui dentro de Alphaville tem vários, construindo para vender, ele tem que ter um memorial de corporação registrado. É esse memorial que, registrado no cartório de registro de imóveis competente, vai dar condições de você avaliar no momento da compra se tudo aquilo que está sendo lá registrado é o que está sendo executado. Então, da mesma forma, em um empreendimento, em uma edificação, também toda incorporadora precisa fazer o registro para iniciar essas vendas, né? Entrevista com o síndico, com o proprietário, com o gestor, a realização das vistorias, a classificação, como eu disse, dessas patologias identificadas, anomalia ou falhas, a elaboração de uma lista de prioridades, que a gente chama no laudo os pontos relevantes, né, aquilo que é mais importante, a elaboração das recomendações técnicas. É fundamental que um laudo bem elaborado ele tenha não só a identificação das patologias, mas também as recomendações técnicas. E, por incrível que pareça, não existe norma no Brasil que diga que você tenha que fazer a recomendação técnica, né? Mas, veja, comparando sempre com a medicina, se você vai ao médico, ele te analisa, te faz a análise que tem que fazer, te manda fazer exames, e aí você leva os exames para ele identifica que você está doente, e ele não diz como você deve ser tratado, obviamente você vai querer bater nele. Então é mais ou menos isso, né? O laudo de inspeção predial, na íntegra da norma, ele não diz como ele não obriga você a ter as orientações técnicas, mas nos mais de 1000 laudos, ou bem próximo a 1000, eu já perdi as contas, que nós fizemos, todos eles têm uma recomendação técnica, isto é,
como deve ser corrigida aquela patologia, seja ela uma anomalia ou uma falha, né? Além disso, a avaliação da qualidade da manutenção e, por fim, determinar se a edificação possui habitabilidade, né? E aí nós vamos mostrar para vocês aqui alguns casos onde, em que pese a edificação tenha estabilidade, ela muitas das vezes ela não tem salubridade. E a habitabilidade ela decorre da estabilidade, mas também da salubridade, né? Então, em não havendo um dos dois, a habitabilidade está comprometida. Como eu disse, o plano de manutenção, isso é apenas uma pequena parte, né? É só para exemplificar. Todo plano de manutenção tem que ter todos os sistemas construtivos, a periodicidade das inspeções e das manutenções, e, na sequência, depois, como fazer essa inspeção e como fazer a manutenção. Então, isso é fundamental. Bom, entrando no estudo... Acho que você pulou uma planilhazinha. Isso, não, volta. Volta. Essa planilha aqui é que só para vocês entendam. Isso é o resultado no nosso trabalho quando a gente apresenta um plano de uma inspeção predial. Então, você tem na horizontal todos os sistemas construtivos, a gente identifica e constata as patologias separando por sistemas construtivos. Na horizontal, o pavimento inspecionado, a descrição da patologia, a foto, obviamente, porque na descrição, muitas das vezes, a pessoa que é leiga não sabe identificar aquela palavra técnica que está lá descrevendo a patologia. Então, nós temos uma foto que correlaciona a classificação da patologia ali quanto à origem, isto é, se é uma anomalia ou se é uma falha, e o grau de criticidade, o quanto é urgente corrigir, né? Como eu disse, então, a norma vai só até ali, aquela parte da recomendação técnica de como corrigir, ela só aparece no nosso trabalho, ninguém faz isso aí. Vamos lá. Para ficar dar a vocês um entendimento melhor, né? Isso é uma casa aqui de Alphaville. A gente, obviamente, está tentando não identificar qual é a casa onde a gente fez. Isso, inclusive, hoje está sendo até objeto de uma perícia judicial, mas diversas patologias. Por exemplo, a norma determina que todo vidro acima de 1,5 m de altura, ele precisa ser laminado, ele não pode ser o vidro temperado. E a foto aqui não mostra, mas aqui na beira da escada, você tem vidros variando de 6, 8 e 10 milímetros, e praticamente todos mal fixados. Então, essa família tem 2 crianças, o risco de um acidente aí é enorme. A fachada da residência, também o vidro não é um vidro temperado, laminado, como a norma determina, né? Aqui o Luiz até me chamou a atenção, mas só para explicar. A gente tem uma foto da frente da casa, onde a gente mostra lá o topógrafo fazendo uma medição da viga da frente da viga principal da testada da varanda, onde, por falta e erro de projeto e execução, a viga ela está selando, ela está cedendo, né? Mas, se eu colocasse essa foto aí, ela ia identificar o proprietário, e a gente está tentando evitar esse desgaste. O que a gente está fazendo aí é passando o pacômetro para verificar e constatar que o que estava projetado não foi o que foi executado, exatamente por falta de ferro, ela acabou selando. E Luiz vai explicar melhor depois, esse selamento, essa flecha, ela vai aumentando, 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 e em algum momento ela vai romper, né? Isso são trincas e fissuras generalizadas dentro desse mesmo imóvel por problemas de projeto estrutural. Especificamente nesse caso, o que aconteceu? O proprietário contratou o projeto estrutural de uma empresa idônea,
Depois o Luiz vai explicar também a sequência, né? Não é só a contratação do projeto, ele precisa ser revisado, mas o engenheiro responsável pela obra e que foi contratado para executar, disse para ele que aquele projeto, ele ia gastar muito com aquele projeto, e que ele ia fazer um novo projeto e ia executar o que ele achava que deveria ser feito. Infelizmente, o proprietário concordou, e o resultado foi esse aí, né? Primeiro é que ele não consegue receber o projeto que foi executado, porque, obviamente, quem fez vai fazer prova contra ele mesmo, então ele não fornece o projeto, e a casa tem fissuração para tudo quanto é lugar que você imaginar, né? Então, a casa entregue agora, a início do ano, você entra nela, você vê que já está em condições bastante comprometidas, né? Então, por tudo quanto é lado, você tem problemas não só de trincas, mas também, por consequência, infiltrações. Porque quando essas trincas estão em paredes externas, pela fissura ou pela trinca, vai haver percolação de água e comprometimento da salubridade e da qualidade do material. Essa já é uma outra casa. Por incrível que pareça, é uma casa que o proprietário adquiriu ela, coisa de, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, mas que o resultado do nosso lado recomenda a desocupação da casa por total falta de salubridade, né? E aí o risco de estabilidade também já precisa ser avaliado. Aquela platibanda ali está abrindo, exatamente porque ela não teve uma amarração, estruturação incorreta, uma trinca enorme lá na lateral, naquela altura, também problema de estabilidade. Pode passar, Luiz. Salvo engano, não, esse aqui não é o teto do quarto, mas passa mais uma só para mim conferir. Isso aí são os tetos da casa, né? Volta lá. A quantidade de pontos de infiltração. Uma dessas fotos aí é exatamente em cima da cama do casal, né? Então, ele estava totalmente, a umidade ela vai comprometendo todo, e isso aí é o resultado, e aí, por causa disso, nós recomendamos que ele desocupasse, por total falta de salubridade, né? Ninguém consegue, a pessoa que tem uma alergia como eu, como a Cíntia, né? Quando entra dentro de um imóvel desse, não consegue ficar 10 minutos, né? E aí, olha lá, fissuras, trincas, umidade, isso aí é uma casa com um pouco mais de 2 anos aqui de Alphaville, né? Então, infelizmente, essas são as condições. E foi exatamente em função de estar enxergando tudo isso que... Bom, essa é uma terceira situação, o Luiz vai explicar mais detalhadamente. São problemas estruturais também muito sérios, onde a casa ainda, o imóvel ainda não foi, nem recebeu toda a carga que está prevista para ser aplicada nela, e ainda assim já está com muitas fissuras, trincas e problemas estruturais de tudo quanto é natureza, né? Que vem também decorrendo de um projeto estrutural executado em desacordo, e na execução, infelizmente, também não foram tomadas as medidas necessárias. Lembrando que um profissional qualificado que tenha capacitação, se ao iniciar a execução de uma obra, durante a execução de uma obra, ele observa que o projeto estrutural ele não está atendendo, ele tem a obrigação, em que pese a responsabilidade do projeto é de quem elaborou, o responsável técnico tem a obrigação de fazer as revisões ou buscar alguém que tenha competência para fazer as revisões. Ele não pode simplesmente dizer, não fui eu que elaborei o projeto, eu vou executar aquilo que está aqui. Isso não pode acontecer. Você tem responsabilidade. Só um fato rápido que me veio à cabeça aqui, vou falar o nome até porque ele já morreu. Um dos melhores calculistas... ela brigar comigo. Um dos melhores calculistas que já teve em Vitória, Zé Inácio Dantas, também vou falar porque não tenho problema, porque eu o denunciei junto ao Baneste. Eu lá em, sei lá, 1989, 90, mais ou menos, ganhei a licitação para fazer o Baneste da Serra. Quem
for a serra, ainda lá, o Banestes é lá. Ele tinha uma viga de 1 metro por 1 metro, onde dela saía um pergolado, né? E o Zé Inácio, à época, eu cheguei até a estagiar com ele na época de faculdade, mas ele tinha comprado o programa mais moderno de elaboração de laudo aí, na época. Você não deve ter nem noção de saber o nome, mas vamos lá. O fato é que ele... esse deve ter sido um dos primeiros projetos que ele fez com esse programa, e aí, quando ele elaborou, ele pegou exatamente da forma com que saiu do programa e mandou para a obra para a gente executar. Todo engenheiro sabe que você tem pontos na viga onde o momento é nulo, né? Ele passa de positivo para negativo. E aí o programa simplesmente não fazia o aço transpassar naquele ponto de momento nulo, né? Ele não conferiu, mandou aquilo para a obra, a gente na obra observou, chamou a atenção. O dia que a gente estava na obra discutindo esse assunto, por acaso, eu conversando com o meu encarregado, por acaso a fiscal da obra estava na obra, a engenheira do Banestes estava na obra, e ela ouviu aquela conversa e quis saber o que estava acontecendo, né? Aí a coisa começou a tomar proporções, o assunto foi levado à engenharia, à diretoria do Banestes, e o Zé Inácio, que se achava o dono da bola, né, achou que não tinha que corrigir aquele erro, porque, inclusive, afirmou para mim, pode fazer que eu me responsabilizo. Eu falei, eu vou fazer, na hora de desformar, quem vai estar embaixo não é a sua mãe, é o meu funcionário ou eu, né? Eu não vou fazer isso, porque vai cair, vai romper. E aí nós ficamos numa discussão enorme, o banco depois não decidia, eu consegui contratar o Carlos Augusto, à época, né? Que hoje em dia... Mas, à época, ele não tinha esses problemas que ele tem hoje. E aí, o Carlos Augusto refez o cálculo, eu gastei 1.000 quilos de aço a mais do que estava no escopo do contrato, mas entreguei. Resultado, 6 meses depois que eu entreguei a obra, o Zé Inácio foi impedido de ser contratado pelo Banestes até morrer. Então, e ficou zangado comigo depois. Eu precisei de conversar com ele sobre algumas coisas, ele nunca mais quis. Mas isso é o que eu estou afirmando para vocês. O engenheiro responsável técnico, ele tem a obrigação, durante a atividade na obra, verificar se aquilo que está projetado é aquilo que está sendo executado. Um detalhe, uma situação muito que a gente vê todos os dias, as meninas estão de prova aqui, instalação de esgoto primário ligado com secundário. Em 100% dos prédios que a gente tem entrado para fiscalizar ultimamente, sempre isso está acontecendo. Por quê? Porque é mais barato, né? Mas o que acontece? O prédio vai ficar com um odor de esgoto voltando para dentro dos apartamentos ad eterno. E aí o síndico vira, e a solução? A solução, desocupa o prédio, desfaz a instalação toda, refaz toda da forma que tem que ser feita, né? Mas aí, veja, não é um erro, muitas das vezes não é um erro de projeto, porque o projeto de uso sanitário ele é aprovado pela prefeitura, tá? Mas é economia que o dono da empresa lá obriga um engenheiro, ele aceita, faz o errado, e é ele que é o responsável. Então, essas responsabilidades, elas vêm em cadeia e precisam ser avaliadas caso a caso, né? Umas outras 2 situações que são bastante importantes e que a gente tem isso aí como emblema. Por ordem da Leonita, eu não posso dizer o nome, mas esse é um prédio que fica ali na orla de Itaparica. Em 2018, elaborando o laudo de inspeção predial, a gente observou que existiam problemas sérios na estrutura. Começamos a investigar em 2018, para chegar ao final de 2019, descobrirmos que esse prédio tinha uma contaminação no concreto por um produto que logo na sequência também apareceu o resultado, de nome FGD, Full Gas Dissolvent, né? É um produto fabricado pela ArcelorMittal, quer dizer, é um subproduto da ArcelorMittal, que ela antes jogava fora, pagava uma empresa para jogar fora, depois ela
teve um funcionário lá deles, tem a infeliz ideia de oferecer isso para as concreteiras, dizendo que seria um excelente produto para aumentar a resistência e aumentar a trabalhabilidade, reduzindo o consumo aditivos, reduzindo aditivos, fluía melhor. Começaram a botar um pouquinho de FGD lá e viram que, botando mais, quanto mais FGD botava, menos cimento eles precisavam colocar. E aí foi uma festa, né? 2012 a 2019, eu consegui, junto ao Ministério Público, obrigar a ArcelorMittal a me dar a relação. Teve mês da ArcelorMittal fornecer 600 toneladas desse produto para as concreteiras que estão aí. Então, resultado disso, nós temos centenas de prédios que estão com esse problema. Com apoio da Excel Engenharia, em 2019, final de 2019, nós conseguimos não só comprovar, mas também fazer um plano de retirada descontaminação desse concreto. A empresa responsável nunca quis executar o que nós projetamos, está lá até hoje fazendo maquiagem no prédio. O Felipe é testemunha disso. De vez em quando ele é contratado para ir lá passar o drone na fachada para a gente. Cada dia tem mais fissura, né? Até ano passado, o ano retrasado, 2021, as fissuras eram basicamente fachada, mas hoje a gente tem visto todos os dias a parte interna. Fachada por quê? Porque a água, a umidade e o cloreto que tem no ar aumenta o problema na fachada, né? Agride mais a fachada, mas também internamente hoje a gente já observa que os apartamentos estão todos comprometidos. Então, esse é um dos exemplos de prédios que nós determinamos a desocupação por fim da vida útil, né? Aí, só para vocês entenderem o que é o Brasil, a Defesa Civil, ao receber o nosso laudo, né, tanto meu quanto da Excel, do Luiz e do Robson, disse que, no entender dela, ela só tinha que intervir no momento que caísse, que aí ela ia lá tentar salvar alguém, né? Então, são 198 famílias que vivem dentro desse prédio nessas condições. E essa é uma outra situação. A gente apagou o nome ali também para não ver, né, mas não é muito difícil de saber qual é. O proprietário da incorporadora, não dá para ver ali. Naquele vidro em cima ali, ó, vocês estão vendo um monte de bolinhas, né? Aquilo ali é o que aconteceu. O vidro é o vidro correto, é o vidro laminado, né? No entanto, na hora da contratação da compra desse material, se procurou a película lá. Obrigado, Leonita. A película de um vidro, uma película chinesa, né? Então, o vidro é Sebrace, o vidro já foi testado, ele tem a qualidade devida, só que a película que faz o laminado é uma película de baixa qualidade. E o que aconteceu? Ela estragou toda ali dentro, né? Então, é um prédio comercial dos melhores que tem na Praia da Costa e que está com a sua situação de precisar ter que substituir todo o vidro. Por quê? Porque esse vidro laminado ele tem uma função térmica, isto é, ele reflete a luz do sol, né? Isso é um sol da manhã, vocês estão vendo lá, a praia está lá na frente, é um sol da manhã ali, forte, e as salas, equipamentos de ar 3 vezes a mais do que o dimensionado não está aguentando dentro dessas salas. Por quê? Porque o calor ali dentro é tremendo. Ele perdeu a função térmica em função da qualidade, significa que vai ter que se gastar ali uns 12 milhões para substituir todo o vidro da fachada, né? Obviamente, a incorporadora não quer fazer, fica numa guerra, o condomínio tem que pagar 40, 50 mil para trazer um técnico da fábrica, um técnico especializado em vidros para poder fazer a constatação, porque ele tem que provar, né, já que a incorporadora não quer assumir, ele vai ter que provar judicialmente que o erro foi de fabricação, e aí também fica protelando.
Consequência disso, 3 vidros já caíram, né? Por quê? Porque ele começa a aquecer demais, a esquadria começa a afrouxar e 3 vidros já caíram. Enquanto não cair, não matar ninguém, é provável que não se tenha uma solução. Uma coisa também absurda, visualmente qualquer pessoa leiga consegue entender. Esse corredorzinho aí é uma rota de fuga de uma escada de incêndio, né? Ele tinha que ter 1,20 m, ela tem menos de 80, né? Tem menos de 80. Então, em caso de um pânico, em caso de um incêndio, se várias pessoas começarem a sair por ali, obviamente vão morrer, porque o espaço não está atendendo. Se um cadeirante precisar passar ali, independente de pânico ou não, ele também não passa, porque a cadeira não passa ali, né? E aí tem situações importantes de vocês entenderem. Toda vez que a gente entrega, todo o laudo que a gente entrega para a incorporadora, apontando erros de prevenção e combate a incêndio e pânico, a resposta é sempre o seguinte: nós temos o alvará do bombeiro. Ter o alvará do bombeiro não significa que as instalações de prevenção e combate a incêndio atendem às normas. Por quê? Porque o bombeiro não tem o tempo necessário para fazer uma inspeção como a gente faz quando elabora um laudo. Portanto, você vê constantemente essas situações aí. Até casos de laudo de falsos de corpo de bombeiro, nós temos aí registrados de empresas grandes que estão no mercado. Então, era basicamente isso que eu queria explicar para vocês. Estou à disposição se quiser alguma pergunta. E aí o Patrick vai apresentar a empresa dele aqui para vocês e explicar a expertise dele. Boa noite. Vou deixar o óculos aqui que eu só não enxergo de perto, de longe eu enxergo bem. Bom, vou falar o dobro do seu outro, ele falou 40 minutos, vou falar uns 80 minutos, é rápido. Brincadeira. Ele disse que eu tenho 5 a 10 minutos, acho que é suficiente. Meu nome é Patrick, eu sou engenheiro civil, eu sou proprietário da empresa EPF Engenharia. Nós trabalhamos com reforço estrutural, recuperação estrutural e impermeabilização. Hoje a gente vai falar aqui basicamente de impermeabilização. Então, eu estou aqui como EPF Engenharia. A Alkenco é uma empresa americana que a gente representa aqui no estado, uma empresa de mais de 40 anos, que atua em mais de 70 países. Nós somos homologados deles aqui no estado para fazer todo tipo de impermeabilização especial. Então, vou falar um pouquinho de impermeabilização, mas antes de passar o vídeo, eu estou com 2 vídeos aí. Esse aí eu acho que é um pouquinho maior, que fala sobre, basicamente, os produtos da Alkenco, os principais produtos de impermeabilização. Eu comparo a impermeabilização ao celular. Então, desde a origem do celular, existiu o mais simples, né, analógico, e foi evoluindo. Depois ele tinha uma telinha digital, com botões ainda. Hoje, você tem um aparelho que nem tecla tem. Então, o que a gente vai mostrar aqui seria um iPhone da impermeabilização. Então, a gente trabalha com vários tipos de impermeabilização, porém eu trouxe para vocês o que há de melhor no mundo, que a gente está usando aqui em vários casos já de sucesso, né, no Brasil inteiro e aqui no Espírito Santo também. Então, se puder passar aí, Luiz. Quatro minutos, só para vocês entenderem um pouco do processo, de como funciona parte desse sistema. Tecret 2500 é o material. Ele pode ser usado em todo tipo de laje de concreto, área externa. É uma área de piscina com deck, várias piscinas. Você tem uma economia muito grande na estrutura, porque você elimina o peso, você não precisa fazer regularização para receber manta, você pode fazer já com caimento, não precisa fazer o contrapiso para dar caimento para a água. A quadra de tênis pode ser impermeabilizada com ele, a área de piscina, os decks, estacionamentos, playground, toda a área exposta de laje.
rendimento desse sistema chega até 1.500 metros quadrados por dia. Então, a velocidade de aplicação é incomparável com qualquer tipo de sistema. É por aspersão, trata até trincas de 2 milímetros de largura. Taxa de aplicação chega a 1.500 metros por dia para uma pessoa, tá? Um homem. Melhora as características do concreto, a dureza principalmente. É um polímero que penetra nas microfissuras do concreto e lá dentro ele forma um gel. Toda vez que bate água, ele expande. E a água, a partir do momento que ele já torna estanque, ela não passa mais. Esse é o Tecret 2500. Ele trabalha diretamente com cálcio livre. Após a aplicação, ele penetra até 2 centímetros no concreto. A gente tem casos aí de garantia de 5, 10, 20 anos da estrutura, da impermeabilização. A aplicação é bem simples. Claro que não é só isso, né? Você tem todo o preparo antes. Nós temos um produto que é o Tecret Admix, que é colocado dentro do concreto. Então, quando você faz assim, você melhora muito a qualidade do tanque, né? Da estanqueidade. A gente tem que fazer todo o tratamento de borda aqui com PU, com aspersão de sílica, né, para poder dar aderência, para receber o contrapeso depois. Isso é uma piscina, tá? Pode-se fazer em caixa d'água também. A gente tem laudo de potabilidade, então ele pode ser usado em qualquer tipo de reservatório de água. Cisterna, caixa d'água. A empresa tem vários certificados internacionais. E é incrível, você faz o teste antes de aplicar o produto, tem vazamento. Começou o sistema, em 7 dias, aquele vazamento não existe mais. Ou seja, a área pronta. Bom, agora eu vou passar um outro videozinho de uma obra que a gente fez em Guarapari, as 2 últimas obras que fizemos juntos, e uma aqui na Serra. Desculpa, só fazer uma observação aqui sobre exatamente o que o Patrick está falando. Você acabou de dizer, laje exposta ser impermeabilizada. Eu duvido que vocês me mostrem uma edificação em Vitória que a laje do pilotis da garagem tenha sido impermeabilizada. Todas elas são entregues sem impermeabilização e a norma é muito clara. Laje exposta, ela precisa ser impermeabilizada. Por isso é que você tem centenas de casos de infiltrações das mais variadas em lajes de garagem. Por incrível que pareça, eu vou te mostrar agora exatamente isso. Lajes expostas do pilotis impermeabilizado. E não foi combinado, né, senhor? Esse é um prédio de garagem. Então a gente fez a impermeabilização nessa última laje, na área de elevador, na área de escada. Esse já é o teste de estanqueidade. Ficou 7 dias com água e não teve nenhum vazamento. O tratamento de canto no meio ali, e à direita e à esquerda a aplicação do Tecret 2500. É uma única aplicação. Depois vem 3, 4 dias de cura úmida, com água, bastante água. A gente tem um acelerador de pega também que é colocado nesse intervalo. Essa é uma obra na Serra, e a outra lá passou no meio, uma obra em Guarapari.
Bom, basicamente isso. Eu trouxe para vocês o que tem de mais moderno de impermeabilização. A gente também trabalha com fibra de carbono, reforço estrutural, mas eu não vou alongar muito aqui, porque tem mais gente, né, para falar. Tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Então, basicamente, você no sistema tradicional, você tem a laje pronta. Imagina que a laje está pronta. Você tem que fazer uma regularização para colocar a manta. Muitas das vezes, se for um tanque de reservação, você tem manta dupla, né, o custo de 2 vezes a manta. Depois você tem um contrapiso para dar caimento. E dali para frente é o revestimento normal. Então, você eliminando a regularização, fazendo a laje já com o caimento, eliminando a regularização de baixo e o contrapiso de cima, e mais a manta, o nosso valor é um pouquinho abaixo. Só que a velocidade de execução é 1 semana para 40 dias, mais ou menos. E se a gente entrar antes, a gente consegue dar uma garantia melhor. Antes que eu falo, por exemplo, colocando alguns produtos, alguns cristalizantes dentro do concreto. A gente constrói também, e eu fiz algumas casas, agora em Linhares, que não tem telhado. A nossa laje, todas as lajes foram impermeabilizadas dessa forma, o banheiro e a laje superior também. Então, assim, não tem telhado e não tem nada em cima, nem contrapiso, é só o caimento no próprio concreto, não tem nenhum vazamento. Sim. Se aplicado diretamente no concreto, sim. Ela não reage na argamassa, no contrapiso, tem que chegar no concreto. Algumas obras que a gente executa é exatamente isso. Está com problema, a gente entra, arranca tudo, trata a impermeabilização, trata os problemas estruturais que normalmente tem, fissuras, reforço, que às vezes é déficit de projeto, etc., e faz a impermeabilização. Tá bom? Pessoal, boa noite a todo mundo. Eu sou o Luiz Araújo, sou um dos responsáveis pela Excel Incopetra Engenharia. A gente viu aqui o seu outro falando muito de inspeção predial e tal. Após a inspeção dele, geralmente, quando ele identifica alguma patologia ligada à estrutura, ele vai buscar um especialista, né? Ele, como ele mesmo menciona, e a norma menciona, ele seria o clínico geral, e na sequência ele identificou um problema que tem que levar aí para um cardiologista ou para um oncologista. No meu caso, é a parte estrutural, tá? Eu vou primeiro aqui falar um pouquinho da empresa e, na sequência, eu vou tentar descrever para vocês os grandes problemas que a gente encontra na parte de estrutura. Mas um dos principais, o Patrick falou agora no final. Toda vez que se você está tendo um problema de vazamento, a água já percolou pelo seu concreto e já encontrou a barra. Você já tem um problema de deterioração avançado na laje. Então, de fato, toda vez que você quebrar, você vai ter que fazer um tratamento. Então, fazer um tratamento de impermeabilização adequado já vai garantir uma vida útil muito mais eficiente para a edificação na questão estrutural. Rapidinho falando da empresa, a Incopetra Engenharia tem mais de 35 anos de atuação no mercado, e, num determinado momento, ela começou a atuar no Espírito Santo desde o início, mas houve-se a necessidade de trazer a Excel Engenharia, né? Segundo o nosso CEO Robson Gaiofato, num determinado momento, pessoal, mas uma empresa do Rio, a gente quer mexer com uma empresa de Espírito Santo. Então ele criou a Espírito Santo Engenharia Estrutural para ninguém ter dúvida de onde era. Então por isso nasceu a Excel, tá? Os principais ramos de atuação da gente: a recuperação, reforço estrutural, consultoria na área de diversos problemas de estrutura, projetos de pontes, viaduto, projetos de estabilização de encosta, contenção e retrofit. Tá? Alguns casos aí, tem alguns casos do Espírito Santo aqui. Essa primeira aqui é uma ponte lá em Linhares, que a gente executou. Isso é uma ponte de mais de 120 anos em Areal. Isso aqui é no Rio, no Costa Brava. Essa é uma ponte que a gente fez em Arco, em Itaguaçu, aqui no estado. Essas pontes estão para serem executadas, são pontes novas. Tá? Eu tenho ponte em Águia Branca, lá em Colatina, em São Roque, todas feitas com reforço estrutural para alargar, ou então pontes novas com tecnologias mais novas. Ainda dentro da inspeção estrutural, temos aqui o viaduto do Joá, talvez um famoso que vocês possam conhecer, a passarela Niemeyer, Tim Maia,
né, aquela ciclovia que teve um acidente grave. A gente foi o laudo responsável. Até hoje não se pode usar, graças ao nosso laudo que está lá, e vira e mexe a gente é assediado para que libere, e não tem condição, porque não foi só aquele trecho que caiu, tem vários outros trechos com problema. Essa ponte aqui em Nova Almeida, que a gente fez inspeção, e ela tem todo um projeto de recuperação estrutural e reforço estrutural. Ainda aqui em Vitória, a gente trabalhou, o Robson, na verdade, eu não, mas no restauro das 5 pontes, e outras pontes e viadutos que a gente vem fazendo no estado. Da parte que o seu outro falou, um dos grandes cases que a gente conseguiu trabalhar aqui no estado foi o Gran Park, que teve um acidente, inclusive com uma vítima fatal, e a gente trabalhou nesse condomínio para fazer justamente descobrir a causa do problema e poder dar para o condomínio suporte de como resolver isso, né? Lógico, no Gran Park o problema foi de projeto, tá? Foi um problema de projeto, o projeto tinha um erro e foi junto com esse erro de projeto, vieram vários erros executivos culminando nesse desastre. Mas, para quem não sabe, isso já está tudo refeito, a construtora assumiu e refez essa laje. Mas todas as 3 torres que estão em volta dessa área que caiu tiveram que ser encamisadas de concreto, porque se ventasse acima de 90 km por hora, a torre tinha condições de cair, estava instável. Tá? Quando a gente analisou o projeto, foi verificado isso. O bom é que durante o período de que a construção e ela estava em uso, não se teve esse vento, porque se tivesse, a gente ia ter um acidente de maior magnitude nesse caso. E aí do lado tem alguns edifícios que a gente já trabalhou aqui no Espírito Santo, que tem o mesmo problema do Gran Park. Não foi verificado ao vento e estão aí sofrendo. Tá, os nomes aí, já é de domínio público esses projetos, então eu posso falar tranquilamente. Né? E também tem retrofit, por exemplo, em Domingos Martins, de obras que estavam previstas para 2, 3 pavimentos, e a gente fez reforço de fundação, vários reforços. Hoje tem 5, 6 pavimentos funcionando muito bem. Ainda nas inspeções estruturais, a gente tem aqui a recuperação estrutural da Central do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Hotel Hyatt no Rio de Janeiro, São Vicente em Petrópolis, que foi um projeto todo de reforço estrutural nosso. Algumas questões de reforço estrutural, né, e lajes que essa laje de piso aqui é feita aqui na Serra, no Tins, tá? Ela é recorde brasileiro de vão, tá? Porque ela é uma laje em radier e ela tem, deve estar escrito até aqui, 5.800 metros quadrados, sem junta, tá? É recorde nosso brasileiro, sem contar galpões industriais que a gente trabalha. A gente também faz as partes de contenção. Essa contenção aqui no canto é de Rio Novo, passando na estrada dá para ver ela. Outras contenções que a gente faz aqui, Ibiraçu, a gente vem atuando no estado já há bastante tempo. A gente trabalhou como consultor na recuperação estrutural do Cristo Redentor, como elaboração de projeto e recuperação estrutural do novo estádio do Fluminense, além da obra que a gente acabou até tem uns 6 a 8 meses, que foi o retrofit da Catedral de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Tá? Enfim, o Robson era quem ia estar aqui falando para vocês, toda essa expertise e contando algumas coisas para vocês, mas como o senhor mencionou, ele teve um problema na volta, então ficou para cá. Hoje nós temos 2 coordenadores de projeto, eu que fico responsável pela ECL aqui no Espírito Santo e o Camilo no Rio de Janeiro. Bom, apresentada a empresa, o papo que eu queria ter com vocês é sobre projeto. Né? A gente está trabalhando aqui em algumas obras com vocês aqui que tem problemas de projeto, o seu outro passou as fotos aqui, que o problema de projeto já está gerando problema na casa e a casa nem conseguiu ter a carga total, ou seja, durante a fase da obra já se mostrou o problema. O problema vem intrínseco do projeto. Né? A gente tem até algumas margens ali que a gente entende que pode ter tido algum problema de execução, mas obviamente induzido por um erro de projeto absurdo. É um projeto de nível muito leigo, muito baixo. Ele não consegue entregar um detalhamento que seja suficiente para que a gente possa executar e eventualmente até avaliar e discutir se aquela solução estava minimamente correta. Tá? E isso é importante saber, vocês saberem o seguinte: a norma ela prevê o seguinte: o projeto estrutural ele tem que ser feito por uma empresa e conferido por uma segunda. É obrigatório. De 2003 para cá, a norma dizia que projetos de grande porte tinham que ser conferidos. A partir de 2014 é obrigatório. Ou seja, toda vez que você for fazer sua casa, seu edifício, qualquer questão que envolve projeto estrutural, você vai pagar para alguém fazer e tem que pagar para alguém revisar. Por quê? O nível de projeto é de segurança. Então, ele é muito importante e uma falha pode vir, sim, a perder vidas. Então, tem que ser feita a revisão.
No caso das normas de projeto, a gente também vai trabalhar com a vida útil de projeto, com um detalhe diferente. A gente pode projetar para 50 anos, 75 anos ou 125 anos. Por que a norma traz isso? Ela trouxe com a ideia de que as construtoras iam querer produzir obras com 125 anos para que você comparasse com a construtora vizinha e pudesse dizer que a sua construção tinha maior qualidade. Infelizmente, todas fazem com menos de 50 anos. O seu outro mostrou vários exemplos aqui e a gente olha isso o tempo todo. Então, a parte importante disso é: verifiquem os seus projetos, verifiquem o profissional que você está contratando, a expertise dele no mercado e, principalmente, depois dessa sequência, necessita ter uma manutenção adequada, necessita ter uma verificação, uma vedação adequada. Toda a estrutura envelhece. Toda a estrutura, o concreto armado, ele tende a ficar velho. Ele tende a sofrer vários fenômenos que vão efetivamente degradar ele. Tá? E para isso a gente tem que promover, num primeiro momento, tratamentos que melhorem essa durabilidade e, num segundo momento, manter ele com aquela qualidade. E a vida útil de projeto, quando ela vence, significa que a gente entrou num estado que a gente tem que fazer manutenções cada vez mais caras. Mas se a gente prevê isso antes, a gente estica essa vida útil quase que ad eterno, porque a gente consegue retomar com técnicas que cada vez são mais novas, como o Patrick mencionou aqui, Ele estava lá com a técnica dele do iPhone, mas cada vez, ano que vem, vai lançar outro iPhone. Então, a gente tem que melhorar a tecnologia. Então, hoje, pegando o gancho da impermeabilização, se um engenheiro estiver projetando uma casa e ele oferecer a manta, desculpe, mas ele está totalmente fora do mercado. Porque não é mais possível a gente usar uma tecnologia de muitos anos atrás, atrasada, cansada de saber que dá problema e que tem uma vida útil muito reduzida e a gente está aplicando nas casas como sendo a oitava maravilha do mundo. Da mesma maneira que os projetos estruturais. Não dá para a gente pegar uns projetos estruturais gerados, infelizmente, por um garoto que acabou de sair da faculdade e ele não consegue ter a percepção que aquilo está errado. Então, essas complicadores que eu queria trazer para vocês. Sendo bem rápido aqui e prático para a gente continuar. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Bom, boa noite. Eu sou o Jean Costa, um dos sócios do grupo Sancocho Engenharia e Construtora. Vou falar um pouco primeiro da empresa, depois no decorrer da apresentação, eu vou pontuando situações, coisas que clientes, seja condomínio, seja quem quer construir, deve se atentar na hora de contratar e avaliar uma empresa de engenharia, Pode passar aí, por favor. Nós somos um grupo... Não. Dá um pause. Depois o rapaz deve ajustar. Eu vou apresentando até ele voltar aí, acho que o vídeo veio antes. Nós somos um grupo atuamos em 2 segmentos. Nós atuamos no segmento condominial, atendendo as demandas de fachada, de impermeabilização, atendendo os laudos propriamente dito, e depois que a gente já estava inserido no mercado, conseguimos estruturar a empresa, nós entendemos que chegou a hora da gente ir para o mercado de casas, de ampliar o nosso segmento e implementar a construtora. Então, nós trazemos todo esse know-how que a gente tem de engenharia, trazemos para a parte de construtora. E aí a gente consegue chegar nesse segmento de uma forma estruturada, com todos os setores da empresa extremamente setorizados e entregar para o cliente o que a gente entende que uma empresa de engenharia deve entregar. Esse aqui é o vídeo, depois no finalzinho eu vou passar o vídeo. Os slides estão onde? Não, depois eu passo o vídeo. Então, beleza, eu vou... Não, tranquilo. Eu vou apresentando até ele colocar. A gente... Bom, já que está passando, então vamos lá. Pode deixar.
A nossa construtora, a gente entrega para o nosso cliente toda a nossa compatibilização. Nós utilizamos a plataforma BIM, né, a ideia BIM, para evitar todo o retrabalho, qualquer surpresa que apareça na obra, a gente prevê isso anteriormente em projeto. Então nós compatibilizamos estrutural, instalações hidráulicas, instalações elétricas, automação, sistema fotovoltaico. Então todos os componentes pertinentes a uma construtora, a uma casa, a uma edificação, nós previamente compatibilizamos, ajustamos, para quando chegar em si na obra, não termos surpresas. Então esse é um pouco um dos nossos cases, uma casa que a gente está construindo em Fradinhos. Então nós atendemos então é isso. E uma empresa de engenharia, quando que a gente entende que é um mínimo que uma empresa de engenharia deve entregar para o seu cliente, não é só um orçamento bem aplicado, não é só um planejamento bem ajustado, mas é também trazer com a gente parceiros que são uma contabilidade muito forte, parceiros que são de uma empresa jurídica, para dar toda essa segurança, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Está aí? Não pode passar, passa umas... Então, beleza, a gente começou aí, beleza, construímos casas. Show, a gente está nessa parte aí. Então, nós trazemos com a gente não só a nossa estrutura interna da empresa, trazemos com a gente também, pode passar, por favor. A gente trazemos também um time, que é o setor contábil. Então, qual a importância de quem for contratar uma empresa de engenharia, avaliar se essa empresa tem uma equipe contábil por trás. Nós temos todo o contábil fiscal auditado por eles, nosso fluxo de caixa, nosso departamento pessoal, o nosso balanço patrimonial, e entregamos isso tudo de forma digital para os nossos clientes. Pode passar. Trazemos com a gente também toda essa assessoria jurídica. Então, nossos clientes não só recebem as coisas primárias, mas também recebem também por trás, né, junto com a gente, essa consultoria que a gente entende que deveria ser o obrigatório, mas que hoje ainda é um diferencial porque não se tem muito isso no mercado. E nós não temos internamente uma equipe de segurança do trabalho. Entendemos que para a gente não envolver diretamente nesse trabalho, nós contratamos uma empresa, então ela fiscaliza literalmente todos os dias, periodicamente, composta por engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que faz toda a vistoria, treinamento, e entrega isso, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Tudo que requer a saúde ocupacional, segurança do trabalho. Certificados. Nossa empresa tem... A gente, na parte da engenharia, nós atendemos alguns clientes que têm um pré-requisito documental muito vasto, muito grande. Então, a gente passou, tanto na FINDES, todos os critérios contábeis e jurídicos nós passamos. Estamos também participando de uma concorrência do Porto, que também eles são extremamente exigentes. Então, nós passamos em todos os âmbitos documentais. Todas as certidões que uma empresa necessita, a Sancoche tem, e é algo que o cliente muitas vezes não tem ideia do que precisa para uma empresa de engenharia rodar, funcionar muito bem. Então, nós temos a CND de débito, CND federal, estadual. Nós comprovamos que todos os nossos funcionários têm os pagamentos em dia, os pagamentos corretos, eles estão assegurados. Então, qualquer transtorno que venha ocorrer, a gente passa essa segurança para o cliente.
Nós, por ter o nosso porte e estar muito tempo no mercado, nós compramos direto de fábrica. Então, nós temos essas facilidades, sabemos o que estamos comprando e sabemos aonde que estamos comprando. Então, a gente passa isso também para o nosso cliente, essa segurança de especificar o material corretamente e, automaticamente, comprando direto da fábrica, nós diminuímos nossos custos e passamos esse desconto para os nossos clientes. E uma das coisas interessantes, falando lá da parte contábil, que muitos clientes, às vezes, não conhecem, e quando vai pegar uma BITS de um empreendimento, a BITS de uma casa, ou vai em si, na hora que for no cartório e for fazer a escritura do seu imóvel, ele se depara com uma taxa. Essa taxa, muitas das vezes, está imputada o INSS da obra. Muitas pessoas não sabem o que é o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. O governo criou esse Cadastro Nacional de Obras justamente para ir contra essa informalidade que tem no nosso setor. Então, ela obriga as construtoras e o cliente a alocar os funcionários nessas obras, e esses funcionários a gente precisa apresentar a GFIP e todos os pagamentos que é realizados pelos funcionários, apresentar lá. Então, quando o cliente não tem uma empresa de engenharia que tem toda essa estrutura por trás dela, ela, quando for realmente pegar o BITS ou o cartório, acaba que o cliente paga essa taxa. Ou seja, acaba que é o barato que sai caro. Às vezes você contrata uma empresa que não tem toda essa estrutura e quando você for chegar no final da obra, você vê que tem uma taxa de 90 mil, 70 mil. Trazendo para a realidade, por exemplo, do Alphaville, uma casa de 600 metros quadrados, que não recolhe essas taxas no decorrer da obra, quando eles forem para pegar o ABITS ou quando for no cartório, eles vão ter lá uma taxa que é o INSS da obra, que gira em torno de 70 a 90 mil. Então, uma casa aí que tem um custo de 1,5 milhão, 1.800.000, é mais ou menos essa porcentagem, varia de 80 a 90 mil. Então, esses são os diferenciais de contratar uma empresa de engenharia para uma empresa que, às vezes, um empreiteiro que constrói, uma empresa informal que constrói. Então, essas são algumas coisas, assim, a gente é bem prático, só vem apresentar a empresa, apresentar a estrutura, tudo que a gente tem e focar nisso. Focar que nossa empresa trabalha com o sistema BIM, né, com a ideia, com a metodologia BIM, que engloba todos os projetos, e trazer para vocês o conhecimento do CNO, que seria isso, que seria esse Cadastro Nacional de Obras, que todos os funcionários nossos estão resguardados, estão pelo INSS, se acontecer alguma coisa, e trazer essa segurança, que acontecendo alguma coisa com o funcionário, isso não vai resvalar, isso não vai recair sobre o contratante, sobre o cliente na ponta final. Né? Isso traz uma segurança, um conforto para quem está contratando a gente. Essa é a foto do nosso escritório. A gente recentemente mudou, né? A empresa está crescendo, o time está crescendo. Então, nós estamos em Vitória. Convidamos a todos, se quiser conhecer o nosso escritório. Nosso escritório a gente fez realmente pensado para os nossos clientes. É o nosso showroom lá. É um pouco daquilo que a gente se compromete a entregar para o nosso cliente final. Então, a gente tem setores bem divididos, equipes bem divididas. Estamos dispostos a receber vocês lá, tomar um café, entender mais o que é o Grupo Suncoast. E é isso, gente. Bom, pessoal, eu vou complementar um pouco o que o último engenheiro Luiz Araújo falou, que ele só trocou de blusa e voltou. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora, não mais da parte estrutural que eu acabei de mencionar, mas falar da Vistopred. Qual foi a necessidade de criar a Vistopred? A gente sempre trabalhou lá, como vocês viram, na área de inspeção estrutural, e a gente faz as recomendações, como o Maurício bem linkou, que tem que ser feitas as recomendações técnicas, e como que o cliente colocava isso em prática? Na maioria das vezes, isso virava gaveta e não botava em prática. Ou a gente descobria que tinha um terceiro, muitas das vezes até um parceiro comercial, que ia lá fazer um laudo que a gente já fez, porque mudou de síndico e se perdeu esse laudo, ou porque simplesmente o proprietário
teve um desconhecimento que foi feito o laudo daquele profissional e acaba contratando outro. Então, a gente teve a necessidade de criar um aplicativo para que a gente pudesse reverberar essa inspeção. Obviamente, essa inspeção depois teve que virar o lado de manutenção. Então, em 2017, a gente criou a Vistopred, né, que é uma startup focada na manutenção e vistoria. E o meio dela fazer isso é por um aplicativo, de tal maneira que isso se torna muito mais fácil e mais simples de operar. Tá? Então, como que a Vistopred trabalha? A gente trabalha com uma plataforma de aplicativo, que você vai fazer o cadastro ali, vai cadastrar suas edificações, e com isso, as edificações ou a edificação, tá? A gente tem o case para proprietário, tem o case para o condomínio, tem o case para a administradora, para os engenheiros, que eles linkam junto com a gente no processo, e também tem o case das construtoras, né? Que a gente entende que o mundo ideal é que você acompanhe toda a fase da obra, registrando isso em documentos em nuvens, para qualquer hora que você tenha dúvida, vou fazer uma reforma, ou está vazando ali, o que é ali? Ali era manta, o que era mesmo? Então você tem a foto, tem o histórico da sua obra, como foi feito. E logo depois você continua ali abastecendo o software com os dados, tá? Então isso a gente entende hoje como o ideal, né? Óbvio, algumas construtoras já estão começando a trabalhar com a gente, por incrível que pareça, mais para o lado do Ceará e Fortaleza, a gente está conseguindo isso. Aqui no estado nenhuma construtora se interessou, as administradoras estão aderindo bem a isso, e o condomínio e o proprietário que entende que a manutenção vai trazer uma evolução para a brincadeira, de fato, tem surtido grandes volumes de novidade, né? Na sequência aqui, eu vou mostrar para vocês, principalmente, as funções que tem, explicar rapidamente como que o aplicativo funciona, mas a melhor delas é que você, vamos supor que aqui na edificação de vocês tenham que pintar a fachada daqui a 3 anos, né? Por quê? É a boa prática, conforme a norma, é assim que tem que ser. Bom, você vai colocar esses dados no aplicativo e isso vai te lembrar daqui a 3 anos que você tem que pintar. Você pode, através do aplicativo, já fazer cotação com 3, 4 empresas que faz aquela pintura, verificar qual é a melhor e contratar por dentro do aplicativo. Durante essa fase de pintura, você registra tudo isso no aplicativo e já fica pronto para a próxima manutenção que você vai dar. Perfeito? Então, as principais funções, né? Cadastrar o cadastro de fornecedores, armazenamento em nuvem, quer dizer, toda essa documentação pode ir passando, né? Para você vendeu a casa, você passa a documentação para o cliente, ou seja, você consegue agregar valor ao seu patrimônio. No caso de condomínio, você pode passar do condomínio para a próxima gestão, A gente trabalha com a linha de checklist. O seu outro mostrou na apresentação dele que a inspeção estrutural é toda baseada no checklist. Ele mostrou a tabela. A gente tem o checklist que você pode, como proprietário ou gestor, verificar tudo que você precisa fazer numa edificação e se está de acordo ou não. No final, você vai gerar uma classificação e ele vai te dar o caminho onde você está mais deficiente ou está menos deficiente. Eu já falei um pouquinho antes da parte de tarefas, né? Aqui nas tarefas que vocês vão colocar todas as tarefas recorrentes. Ó, minha impermeabilização vai vencer daqui a 7 anos, porque é o prazo de garantia que eu tenho da manta. Então eu já vou botar essa tarefa aqui, que daqui a 7 anos eu tenho que retirar a manta e fazer tudo de novo. A gente faz várias divisões da edificação que facilita, principalmente em condomínios maiores. A gente tem a questão de vistocâmera, o quadro de avisos, né? Num condomínio grande, como aqui o Alphaville, você poderia ter quadro de avisos que você vai colocar o morador dentro do aplicativo e avisar que a rua tal vai ficar interditada, que vai ter uma obra de grande porte, que vai ter que ser mudado o fluxo. Isso tudo pode vir dentro do quadro de aviso, né? Para os funcionários, você pode trabalhar com check-in e check-out, inclusive com o seu prestador de serviço. Imagine que você contratou uma empresa para fazer impermeabilização, você quer saber que hora que ela chegou, que hora que ela saiu, quanto tempo ela demorou na obra, você consegue fazer isso no check-in e check-out. Entre outras ferramentas aqui, relatório dinâmico, são coisas mais técnicas para os engenheiros, né? Uma das questões bem legais aqui que tem é o histórico da edificação, quer dizer, a qualquer momento você pode ir lá imprimir esse histórico para estar entregando isso para quem vai avaliar ou simplesmente para você verificar se está tudo de acordo, se você esqueceu alguma coisa ou não. Integração com coleta seletiva para poder buscar os parceiros para vocês descartarem o lixo de forma consciente. A linha de tempo aqui, a cronologia da linha de tempo, né, você saber, uma vez registrado uma operação no aplicativo, ele não apaga, ele é igual um extrato bancário. Ou seja, uma vez que você disse lá que você fez a manutenção, você não tem como ir lá e apagar dizendo que não foi a empresa tal que foi. Ela vai ficar registrada, você pode até dizer que foi um registro errado logo embaixo, mas tem que ficar registrado. Ele tem a característica de trazer transparência, tá?
Equipe de emergência comunitária, isso, por exemplo, no Alphaville seria fantástico. Hoje a gente tem alguns condomínios que acabam tendo um aplicativo no mesmo bairro ou na mesma região e ele consegue comunicar. Imagina que eu daqui estou vendo pegar fogo no edifício do lado, eu posso por aqui comunicar o que está acontecendo. Ou seja, num ambiente como o Alphaville, que é uma grande comunidade, se tiver um problema como hoje a gente tinha aqui um helicóptero da polícia voando, imagine que fosse alguma coisa mais séria, vocês aqui poderiam estar avisando ao pessoal por esse acesso de emergência, um canal seguro e mais tranquilo de avisar justamente essas coisas. Aí entra algumas coisas corriqueiras, como assembleia digital, correspondência, né? Hoje a gente tem a ata eletrônica, as administradoras gostam disso, porque você faz uma gravação da ata, no final você clica no botão, ela já preenche a ata, entrega inclusive já assinada no cartório para todo mundo. Aqui para o Alphaville a gente está participando para poder botar o aplicativo para vocês utilizar, e uma das coisas que foi sugerida aqui para a gente é a mobilidade urbana, o aplicativo ele tem a possibilidade de ter uma espécie de Uber interno aqui, para que vocês possam se locomover com essa gerência de mobilidade urbana. Outra questão do aplicativo que ele traz, que é muito interessante para condomínio, mas para uma casa também, é o multi-estoque. Então, tudo que você quiser colocar de estoque, seja uma obra que você vai fazer, que você vai comprar um material, tanto de um material tal, tanto de um material outro, você consegue controlar no estoque e verificar para onde foi. No finalzinho aqui, a gente até o final do ano quer finalizar a instalação que já está em teste da inteligência artificial. Isso vai gerar uma demanda para o aplicativo, que simplesmente você vai perguntar para ele, vai dar uma demanda para ele, e isso vai levar à frente sem precisar nenhum treinamento para a utilização do aplicativo. Por último, a gente está trazendo um serviço diferente, que é o PMAV, que é o plano de manutenção, quer dizer, não o plano de manutenção como o seu outro fez, mas é um planejamento da manutenção completo, que inclui dentro dele um plano de manutenção, mas inclui nos próximos 10 anos quanto você vai gastar com a manutenção, seja da tua casa, seja do edifício, seja do condomínio como um todo. Ou seja, daqui nos próximos 10 anos, quanto eu tenho que desembolsar? Quais são os pontos que eu tenho que verificar que vão ser mais críticos? É o equipamento que eu tenho que trocar? É a recuperação estrutural? É a pintura? Então a gente traz esse diferencial. Aqui só uma prévia do aplicativo, como é que é a cara do aplicativo para quem ainda não viu. Enfim, e todo o nosso aplicativo ele é voltado com tutorial, ou seja, você pode baixar ele gratuitamente, já pode começar a brincar e trabalhar com ele, e ele vai ter todas as explicações, você não precisa de uma demanda específica, né? A gente tem esses tutoriais que vão passando e vão facilitando o uso, explicando como é que se usa cada ferramenta, tá bom? A gente entende que a manutenção é fundamental, quer dizer, não basta a gente fazer um projeto com a melhor característica, uma execução perfeita, ao final da execução a gente tem um laudo de inspeção que mostra algum problema que houve ou não na obra, impermeabilizar com a melhor quantidade, usar a tecnologia BIM, como o nosso amigo falou, para deixar isso tudo muito estável, controle absoluto, se a gente não der continuidade do restinho da vida da obra, que é justamente a hora que a gente vai utilizar. Tá? Então, essa era o que eu queria passar aí para vocês, e tomara que, de fato, a gente consiga estar trabalhando com vocês aqui no Alphaville. Então, todos os moradores vão ter a possibilidade de estar trabalhando com o aplicativo e saber tudo o que está acontecendo, não só da sua residência, mas no entorno aí do Alphaville. Bom, então, mais uma vez, agradecer a todos, aos parceiros que estiveram aqui apresentando, aos que não tiveram também estão aí informados. Pois não. Desculpa. A Perfil é uma empresa que produz alumínio. O diferencial dela é que todos os perfis eles são previstos em norma. Ela tem uma qualidade, um corpo técnico bastante importante. A gente tem visto aqui também muita esquadria em total desacordo com as normas, e isso significa infiltrações, falta de vedação para ruído e várias outras situações.
Então, mais uma vez agradecendo a tudo que nós falamos aqui e outros mais 40 programas ou um pouco mais que isso, nós temos no nosso Instagram, @engenharia-ceoto. São programas que nós temos toda quarta-feira. O nome do nosso programa é Engenharia Predial, divulgado pela TV Síndico Online. Todos aqueles que estão cadastrados com no nossos telefones conosco, eles recebem toda quarta-feira o link para acesso, mas quem quiser também pode acessar o Instagram da Ceoto Engenharia e lá verificar tudo que a gente tem de informação relativa à edificação, construção, incorporações, manutenção predial, inspeção predial, tudo que precisa ser orientado e apresentado a quem está envolvido com gestão condominial, com construção, está à disposição de vocês. E, mais uma vez, coloco à disposição tanto o nosso Instagram quanto dos nossos parceiros para qualquer dúvida, qualquer consultoria, qualquer orientação que queiram, é só buscar esse material nosso ou buscar o nosso contato, que nós vamos estar à disposição de todos vocês e, da mesma forma, os nossos parceiros, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. E a Brígida, nossa chefe, disse que a gente não pode deixar nada sem de voltar. Tem bastante esfirra quibe e toda a linha árabe aí à disposição de vocês. Obrigado, boa noite.